Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a áreas das ciências da natureza e suas tecnologias. Meu nome é Helenise Pereira e estamos juntos agora nesses próximos minutos para a aula de Biologia. Bom, estamos na aula 5 sobre evolução. O tema evolução, então, teve 5 aulas, tá? Então, hoje é a nossa última aula com esse tema evolução. As aulas anteriores, você pode acompanhar, aula 1, 2, 3 e 4, no canal do YouTube TV Seduc RS. Então, a partir da aula 6, vamos ver sobre genética. Na aula de hoje, então, vamos ver sobre embriologia, anatomia humana, fisiologia humana. Bom, o que seria e do que se trataria a embriologia? Embriologia é o estudo dos organismos durante o seu estágio embrionário, analisando seu desenvolvimento e caracterizando cada processo durante a formação do indivíduo. Bom, a embriologia é um tema bem amplo para ser estudado. Então, eu separei esses tópicos de maneira resumida para dar uma visão geral de cada tema. O primeiro tópico, então, é a gametogênese, fecundação, depois segmentação, depois gastrulação e organogênese. Começando, então, pela gametogênese. O que seria a gametogênese? É um processo de formação das células reprodutoras chamadas de gametas. Nós temos 2 tipos de gametas. O gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, o ovócito. Como acontece, então, esse processo de formação? Uma célula inicial, uma célula inicial diploide, também representada pela letra e número 2N, é chamada de célula germinativa ou também de gônia. Então, essa célula ela se divide de modo que, ao final, são geradas 4 células chamadas de gametas, contendo metade do material genético presente na célula germinativa, sendo, portanto, haploides, representada pela letra N. Então, de maneira bem simples aqui para vocês poderem gravar melhor, ó, o que estaria escrito aqui? Uma célula inicial diploide, 2N, ela se divide ao modo que, ao final, essa célula germinativa aqui, ao invés de ser uma, ela vai passar a ser 4. Certo? Então, esse processo aqui, de forma bem simplificada, gente, é o processo de meiose, certo? Então, seguindo. Fecundação. A fecundação ocorre quando há a união do ovócito e do espermatozoide, resultando em um óvulo fertilizado, que vai ser chamado de zigoto. Tá? Então, aqui, o ovócito, ele vai ser liberado e vai para a tuba uterina, onde pode ocorrer aí a união com os espermatozoides. Caso haja essa união, acontece então o que chamamos de fecundação. Quando ocorre a fecundação, o ovócito mais o espermatozoide gera o óvulo, que é o zigoto.
Depois da fecundação, ocorre a segmentação. A segmentação é o processo de sucessivas divisões celulares que o zigoto ele passa. Então, após a fecundação, é gerado o zigoto. O zigoto vai passar por várias divisões. A primeira divisão, né, vai gerar 2 células, depois 4 células, depois 8 células e vai indo, dividindo e multiplicando. Aí chega na mórula. Depois da mórula, vai se dividindo e chega na blástula. Depois da blástula, desculpem, vem o processo de gastrulação, que seria o aumento do número de células e do volume total do embrião. Ocorre mais ou menos cerca de 3 a 4 semanas após a fecundação. Tá? Então, aqui nós podemos ver esse esquema de formação da gástrula. Né? Primeiro a blástula, se diferenciando aí para a gástrula. Aqui nós podemos ver em laranja, a parte laranja, o ectoderma, e a parte vermelho, o endoderma. E aqui a parte marrom, né, que aqui é a maiorzinha, aqui só ficou bem fininho, o mesoderma. Depois, então, da gastrulação, nós temos a organogênese. O que seria a organogênese? É quando as células mudam a sua morfologia, mudam a sua forma e adquirem funções específicas. Porque aí o zigoto ele já vai estar adquirindo a forma de feto, até um embrião, até um bebê lindo que a gente vê aí quando nasce. Importante, gente, esses termos que eu falei anteriormente, eles vão ser colocados nas questões do Enem em contextos amplos. Não vai ser cobrado o que é gastrulação, o que é organogênese. Ele não vai ser cobrado assim de forma pontual, específica. Esses termos vão ser colocados em contextos amplos. Mas eu coloquei aqui para vocês porque é sempre bom saber o que é, né, para que vocês possam se situar melhor na pergunta. É importante também estar atento ou atenta ao contexto científico em que vivemos. As perguntas não se aprofundam em conceitos específicos, como fases do embrião, exemplo, clivagem, gastrulação, organogênese. Tá? Então, é bem importante ter em mente isso na hora da prova. E uma dica que eu quero deixar aqui para vocês já é ler sobre pesquisas com embriões e células-tronco, que cai bastante nas provas questões relacionadas a isso, pessoal. Tá? Então, é sempre bom dar uma olhadinha antes da prova sobre o que a ciência está inovando nesse sentido. Também fica a dica, né? Ficar de olho nas reportagens publicadas em jornais, sites e revistas. E também dados divulgados por órgãos oficiais. Muito cuidado com fake news, né, gente? Então, fica de olho aí nas reportagens. Bom, o próximo tópico, então, é sobre anatomia humana. O que seria a anatomia humana? O que estuda a anatomia humana? Anatomia é o estudo de órgãos e estruturas do corpo humano. Ela pode se dividir em anatomia sistêmica e anatomia topográfica. Na anatomia sistêmica, a anatomia ela vai estudar os órgãos em forma de sistemas. Então, vai estudar os sistemas do corpo. E na anatomia topográfica, vai ser estudado de forma a separar por regiões do corpo. Não por sistemas, mas por regiões.
Bom, primeiramente, né, antes da gente começar a ver sobre a anatomia humana, é bem importante saber a posição anatômica do corpo, né? Isso é uma convenção científica, foi uma convenção científica que tornou essa posição padrão. Então, isso é universal, tá? Essa posição aí anatômica. Só que a palma das mãos são para a parte da frente, né? Então, essa posição aqui, né? A imagem está na posição lateral. Essa posição, então, mais para cima, perto da cabeça, a posição cranial. Posição anterior ou ventral. Posição posterior ou dorsal. E mais para os membros inferiores é posição caudal. Aqui nós vemos a parte superior, né, mais ou menos do abdômen para cima, mais ou menos do abdômen para baixo, então quanto mais abaixo, é inferior. Depois nós vemos o lado direito, o lado esquerdo, lado proximal, mais próximo à cabeça, quanto mais distante a cabeça, mais distal. Nós temos a posição, então, medial, que é mais ou menos no eixo do corpo, ó, bem no meio, e mais para as extremidades lateral. Anatomia e fisiologia humana. Não tem como estudar, ou fica bem sem sentido estudar uma e não estudar outra. As duas são bem interligadas. Já que a anatomia humana nós estudamos os órgãos e os sistemas, na fisiologia humana nós estudamos como que eles funcionam. Então, é bem importante estar aí ligado no estudo das duas. Então, na fisiologia humana, nós vamos estudar as funções dos sistemas do corpo. Aqui estão os principais sistemas do corpo humano. Começando, então, pelo sistema tegumentar. Eu trouxe hoje um ajudante aqui para me ajudar, né? Trouxe um modelo anatômico, um ajudante para me auxiliar nesta aula. Tá? Vem cá, gente, vem comigo. Para vocês poderem visualizar melhor. Aqui. Bom, nós temos esse modelo anatômico aqui, que vai me ajudar a exemplificar melhor, mostrar para vocês melhor sobre os sistemas do corpo. Sistema tegumentar. O sistema tegumentar é composto pela pele, que vai revestir todo o corpo humano. O sistema tegumentar, então, ele vai ter a função de proteção do corpo e também a regulação da temperatura corporal, tá? Então, a pele vai revestir todo o corpo humano. Depois, nós temos o sistema esquelético. O sistema esquelético é composto por ossos e cartilagens, tá? Aqui a gente pode ver um exemplo, ó. Temos as costelas aqui e o externo. Tá? Então, aqui nós vemos que as costelas, por exemplo, vão estar protegendo aqui a caixa torácica, os pulmões, os órgãos vitais, ali o coração, tá? A caixa torácica, então, as costelas vão estar atuando na proteção. Temos também aqui o exemplo que a gente pode usar nesse modelo, a coluna vertebral, né, que é composta por vértebras, né, para auxiliar na sustentação do corpo e movimentação. Tá? Aqui, por exemplo, temos uma vértebra, certo? Deixa eu colocar aqui de volta. Pronto. O próximo sistema, então, é o sistema muscular. O sistema muscular é composto de músculos. Os músculos vão estar auxiliando na movimentação e também na sustentação do corpo. Aqui nós temos um exemplo no lado esquerdo desse modelo. Ó,
uma parte do trapézio aqui nas costas, o deltoide, um pedaço do bíceps, tríceps. Tá? Então, nós vemos algumas partes aí dos músculos do corpo humano. O próximo sistema é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto de encéfalo e medula espinhal. Aqui nós vemos, eu tirei, mas eu coloquei, mas eu tirar novamente. Aqui é um pedacinho da medula espinhal, que fica protegida pelas vértebras, certo? Ela começa aqui, nessa região cervical, e vai até a região lombar, a medula espinhal. E está protegida aí pelas vértebras do corpo, tá? Nós temos o encéfalo, que é composto por várias porções, entre elas o cérebro, o cerebelo, que é essa parte aqui, e o tronco encefálico, que fica bem no meio do cérebro aqui, ó, tá? Entre outras porções, né? Aí temos o bulbo, mas em geral é isso, o encéfalo. O sistema nervoso, então, ele vai coordenar todas as funções do organismo, do corpo humano. Ele vai controlar, regular, tá? Todas as funções do corpo. No sistema cardiovascular, nós temos o coração. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o coração. O coração, as artérias, as veias e os vasos sanguíneos. No coração, então, nós vemos a divisão entre o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nós temos as artérias que vão levar o sangue do coração, o sangue oxigenado, né, do coração até o corpo. Essa parte aqui, a artéria, é bastante espessa, né? As paredes, ela tem as paredes bastante espessas e também é bem dilatável. Tá? Depois nós temos as veias, que aqui é representada pela cor azul. As veias, elas trazem, então, o sangue rico em gás carbônico do corpo para o coração. Nas veias nós podemos observar algumas válvulas. Nós não temos aqui o desenho, tá? Mas algumas válvulas. Deixa eu desenhar aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais visual. Aqui, uma veia. Então, a veia possui algumas válvulas para evitar o refluxo de sangue, tá? Então, o sangue está lá voltando do corpo para o coração. E aí temos as válvulas que vão evitar o refluxo, certo? Seguimos, então. Faltou os vasos, né? Os vasos capilares. Os capilares, eles são pequenos vasos, né, que tem o sistema cardiovascular, que vão levar os nutrientes, então, até a célula. Por que é chamado de capilar? Porque ele é tão fininho que parece um cabelo humano. Então, é chamado aí de capilares. Próximo, então, sistema. Sistema respiratório. No sistema respiratório, nós temos aí vários órgãos que compõem esse sistema. Enquanto eu faço o caminho do ar pelo corpo, eu vou falando sobre esses órgãos. Então, aqui o nariz, né? O ar, então, ele vai ser absorvido
pelo nariz, deixa eu colocar um pouquinho de lado. Aqui a cavidade nasal, que é essa região aqui, vai aquecer e vai filtrar o ar. Depois o ar, né, os gases, vão percorrer a faringe e chegar até a traqueia. A traqueia é um órgão que ele é ciliado, cheio de cílios. Para que esses cílios? Que juntamente com o muco, eles vão auxiliar para não deixar passar algumas partículas, impurezas ou até micro-organismos para os pulmões. A traqueia, ela se ramifica em brônquios. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nos brônquios, essa parte aqui mais azul, ó, se ramifica em dois brônquios. Os brônquios vão se ramificar em bronquíolos, que é mais essa ramificação aqui, depois dos brônquios. Na ponta dos brônquios vão se ramificar em alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares estão aqui em todo o pulmão, toda a extensão dos pulmões. Tá? Aqui nós vemos os bronquíolos nessa parte azul, ó, e essas bolotinhas, ó, são os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares é onde ocorre a hematose. A hematose é a troca de gases, onde os alvéolos vão estar recebendo, então vão estar liberando o gás oxigênio e vão estar recebendo o gás carbônico. Ocorre a troca. Os pulmões, ó, aqui vamos pegar esse pulmão aqui, ele é cheio de alvéolos pulmonares. Os pulmões, então, o lado direito, o pulmão lado direito é composto por 3 lóbulos e do lado esquerdo 2. Então, esse é o nosso sistema respiratório, que é responsável, então, por absorver, né, o gás oxigênio e liberar o gás carbônico do corpo. Bom, o próximo sistema é o sistema digestório. O sistema digestório, nós vamos estar aqui fazendo um experimento bem legal, ó, vocês podem ver que já está tudo pronto aqui, tá? Vai ser bem legal, que nós vamos estar fazendo aí no segundo bloco, tá? Para deixar vocês com um pouquinho de água na boca e curiosidade para vocês voltar aí no segundo bloco, tá, pessoal? Até mais! Olá, pessoal! Seguimos de volta, então, no nosso segundo bloco da aula de Biologia, a área das ciências da natureza e suas tecnologias. Bom, no primeiro bloco falávamos sobre os sistemas do corpo humano, né? Como a aula de hoje é sobre anatomia e fisiologia humana, estamos aprendendo, então, nesse momento, sobre os sistemas do organismo humano. Vimos, então, no primeiro bloco, o sistema tegumentar, sistema esquelético, muscular, nervoso e cardiovascular. No sistema nervoso, eu passei um pouquinho batido, gente. Eu falei que é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Eu falei sobre o central e não falei sobre o periférico. Então, vamos rever aí. O sistema nervoso, então, é dividido no central, que é formado pelo encéfalo, e a medula espinhal, que é localizada aqui, ela passa no interior das vértebras, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, os famosos nervos, e também os gânglios. Os nervos, então, são essas ramificações, tá, aqui representada na cor amarela, são essas ramificações, né, que se estendem até as extremidades do corpo, né, os membros inferiores e superiores, que vão levar as informações, então, do meio externo
até o interior do corpo, até o encéfalo, né, para poder agir de acordo com determinada situação. O próximo, então, nós vimos também o sistema cardiovascular, sobre o coração, nós vimos o sistema respiratório, nós paramos no sistema digestório. No sistema digestório, eu falei para vocês que nós iríamos fazer aqui um pequeno experimento, algo bem simples para vocês poderem visualizar melhor algumas partes aí da digestão. Bom, primeiramente, no sistema digestório, o alimento, ele começa, né, a ser digerido na boca, lá nos dentes, no processo de maceração, uma digestão mecânica, né, a formação do bolo alimentar. Lá a saliva já vai auxiliar aí na amilase, na digestão, degradação dos carboidratos. E eu trouxe um experimento para mostrar para vocês a importância da mastigação, já bem de início, né, da digestão aí, do processo digestório, a importância da mastigação nesse processo. Então, eu tenho duas pastilhas aqui na minha mão. Uma pastilha inteira e uma pastilha em pedaços. Essa pastilha inteira, então, vai representar quando a gente não mastiga muito o alimento, tá? E essas pastilhas aqui, mais em pedaços, vão representar quando a gente mastiga mais, melhor o alimento. Vamos ver qual que fica mais fácil aí para continuar o processo aí no canal respiratório, no canal digestório. Ó, vou começar por essa pastilha, então pastilha efervescente. Aqui é água comum, tá? H2O, água, tá, gente? Então, vou colocar essa parte inteira e essa parte em pedaços que representa, então, um alimento melhor mastigado. Vamos ver qual que vai ser, entre aspas, digerido mais, né? Quebrado mais. Porque o processo de digestão, então, nada mais é que a quebra dos alimentos, né? Para que possa chegar até a corrente sanguínea e levar nutrientes até as células, né? Para a nossa sobrevivência, para compor as energias lá. Então, vamos precisar dos nutrientes, né? Bem quebradinhos, micromoléculas. Então, vamos ver aí que aqui, essa parte que estava mais mastigada, né? Já está bem dissolvida. E essa parte que não está tão mastigada, ainda está na metade, digamos assim. Aqui já foi dissolvido. Então, para vocês verem, quanto mais vocês mastigarem, melhor vai ser o processo todo da digestão, tá? Vai ajudar bastante aí o processo digestivo e digestório, tá, gente? Então, seguimos. Após a mastigação, então, deixa eu colocar aqui mais geladinho. Após a mastigação, o alimento já está com forma de bolo, um bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele passa pelo esôfago. O esôfago fica atrás da traqueia, tá? É um canal que fica atrás da traqueia. Depois do esôfago, nós temos o estômago. Bom, o esôfago, ele vai empurrando o bolo alimentar através de movimentos peristálticos, através de contrações, ele vai empurrando o alimento. É por isso que se você estiver de cabeça para baixo, não faça isso, né? Mas se você estiver de cabeça para baixo e ingerir água ou algum alimento, o alimento ele vai seguir a posição inversa à força da gravidade, né? Por causa desses movimentos, então, que o esôfago faz. Depois do esôfago, o alimento, o bolo, né, alimentar, ele chega ao estômago. Bom, o estômago é como se fosse uma bolsa, né, que vai misturar alguns ácidos para que possa ficar mais digerido ainda, mais quebradas as moléculas do alimento, tá? Após o estômago,
O alimento chega aqui no estômago em bem pouco tempo, em questão de 1 minuto. Então, chega, em média, né? Chega aqui no estômago. Após o estômago, então, o estômago também ele faz contrações, certo? É um músculo que faz contrações e também mistura com os ácidos para melhorar a digestão. Após o estômago, o alimento segue para o intestino delgado, o intestino fino. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. O intestino delgado, ele tem cerca de 5 a 7 metros de comprimento. É aqui que ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes. Essa região é altamente vascularizada. Vocês podem olhar aqui, ó, vários vasos sanguíneos, representados na cor azul e vermelha. É altamente vascularizada, porque aqui os vasos eles vão espalhar para todo o corpo, todas as células do corpo, todas, os nutrientes que o organismo precisa. Tá? Então, aqui também, no intestino delgado, é liberado outros ácidos para ajudar mais ainda na digestão. Então, aí nós temos o auxílio do fígado e do pâncreas, tá? Que vai auxiliar, liberando alguns ácidos para melhorar mais ainda a digestão. No intestino delgado, nós vemos a presença, aqui eu não tenho exemplo para vocês, mas vocês vão ouvir falar muito, de vilosidades, tá? Vilosidades. Essas vilosidades, elas vão aumentar ainda mais a área de absorção dos alimentos. Então, nós temos as vilosidades no interior do intestino delgado. Após, então, o alimento percorrer todo o intestino delgado, que é uma parte mais lenta da digestão, o alimento vai para o intestino grosso. O intestino grosso também podemos ver que é bastante vascularizado, não mais que o intestino delgado, né? Mas também é bastante vascularizado. Aqui nós temos a presença de bactérias que vivem conosco beneficamente, várias bactérias, né? Várias espécies de bactérias que vivem no nosso intestino, especificamente no nosso intestino. Essas bactérias elas vão estar produzindo aí a vitamina K, que nós precisamos também bastante para a nossa sobrevivência. No intestino grosso ocorre a absorção de água e também a absorção de sais minerais para o nosso organismo. Tá? E aqui no final do intestino grosso, então é formado as fezes, que é liberada pelo ânus, certo? Aqui nós podemos ver o pâncreas, tá? Tá? Para finalizar aí o sistema digestório. Bom, o próximo sistema é o sistema endócrino. O sistema endócrino é formado de órgãos e glândulas, alguns órgãos e glândulas que vão produzir os hormônios. Os hormônios são de suma importância para a regulação do funcionamento dos nossos órgãos, do nosso organismo todo. Os hormônios, juntamente com o sistema nervoso, né, o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, eles vão regular todas as funções do nosso corpo. Tá? Eles regulam a nossa vida. Os hormônios e os nervos, o sistema nervoso. Alguns exemplos, então, de glândulas que elas vão estar produzindo hormônios. Temos o hipotálamo, né, na região do encéfalo. O hipotálamo também, ele vai auxiliar aí nesse casamento, nessa conversa aí que o sistema nervoso e o sistema endócrino têm para poder liberar os hormônios, né, para poder
regular as nossas atividades, as atividades dos nossos órgãos. Então, abrir um parênteses aqui para vocês. Gente, esses sistemas, nós estudamos eles separados, né? Para ficar melhor, para a gente estudar de uma melhor forma. Mas eles não estão separados no nosso corpo. Todos eles se conversam, todos eles, um precisa do outro, não tem melhor, nem pior, nem melhores funções, nem piores. Todos os sistemas eles vão conversar e depender um do outro, né? Um exemplo aí, então, nós temos o sistema endócrino e o sistema nervoso. Tem órgãos também que fazem parte de 2 ou mais sistemas também. Então, nós separamos os sistemas para ficar de mais fácil compreensão. Não que eles estejam em caixinhas, quadradinhos, né, dentro do nosso organismo, não. Tá? Estão todos interligados. Bom, então o sistema endócrino, né, que formam os hormônios, exemplos de hormônios, né, a ocitocina, né, a ocitocina, a serotonina, que estão associados aí ao bem-estar, o hormônio do amor, né, a pessoa fica mais relaxada. Temos a adrenalina. Quem nunca sentiu uma adrenalina antes, né? Ali perceber que está vivo ali, a adrenalina na pele. Então, o hormônio. Temos tanto o aumento desses hormônios quanto a diminuição, altera toda a nossa vida, faz nos sentirmos tristes, faz nos sentirmos alegres, bem-estar, mal-estar. Além, né? Também tem hormônios como o TSH, o T3, T4, T1. Então, eles vão regular além do nosso organismo, como nós nos sentimos. Temos, então, o hipotálamo, né, que é uma das glândulas do sistema endócrino. Temos a tireoide, a famosa tireoide. Ela está mais ou menos aqui, ó, a parte da frente da traqueia, na parte da frente da garganta. Depois nós temos o timo. O timo é uma glândula que está bem desenvolvida em recém-nascidos. Depois, conforme o recém-nascido se desenvolve, se torna adulto, essa glândula vai diminuindo. Temos as suprarrenais, que estão acima dos rins. E temos também, né, os 2 órgãos, que é os testículos e os ovários, tá? Que são órgãos também que produzem hormônios. Então, esses são os órgãos pertencentes ao sistema endócrino. O próximo sistema é o sistema reprodutor. O sistema reprodutor, a principal função é a reprodução, a perpetuação da espécie. Então, nós temos o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor masculino é composto dos seguintes órgãos: o pênis, a uretra, o canal deferente, a próstata, as vesículas seminais, o epidídimo e os testículos. No órgão reprodutor feminino, é composto da vulva, vagina, o útero, os ovários e a tuba uterina. Certo, gente? Então, esses são os sistemas do organismo humano. Lembrem-se que todos eles se interligam e conversam entre si. Bom, uma dica para vocês. Eu não fiz o outro experimento aqui, ó. Tá me lembrando do experimento. Pô, professora, tá aí, me deixou curioso. Fiquei até agora aqui esperando esse experimento aí. Tu só me mostrou um. Tem outro. Deixa eu mostrar outro. Esse daqui é do sistema digestório ainda, tá? É uma representação de como as gorduras, elas são digeridas no nosso sistema, tá? No nosso organismo. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de óleo. É óleo de cozinha, tá? Normal. Óleo de cozinha. Aqui detergente. E aqui, novamente, a água. Água normal, água sem gás, H2O, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho do óleo
aqui na água, como se nós estivéssemos ingerindo gordura, lipídios, gorduras. Vamos ver para vocês conseguirem enxergar. Ó, eles não se misturam, né? A parte de cima, então, é mais leve. O óleo ficou em cima e a água embaixo. Então, os ácidos, né? Da bile, alguns ácidos clorídricos lá, eles vão, principalmente a bile, que atua na digestão das gorduras, ela age aqui, como se eu estivesse colocando detergente comum. Temos que digerir essa gordura, né? Não pode ficar localizada. Temos que digerir. Deixa eu botar um pouquinho aqui só. Vamos misturar. Essa gordura tem que ser digerida. Vamos digerir a gordura, digerir. Emulsificar, a palavra correta. Vamos emulsificar a gordura. Tem que desmanchar, vamos desmanchar, vamos lá, ácido, vamos lá, bile. Pronto. Ó, estão percebendo que ela está se desmanchando? Então, é isso que acontece no nosso organismo, tá? Os nossos ácidos que são produzidos pelo pâncreas, fígado, eles vão atuar na degradação da gordura também. Tá? Ó, ficou mais homogêneo. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse experimento e entendido um pouquinho melhor. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Ai, novamente caiu aqui. Sigamos, vamos embora. Bom, eu separei aqui algumas coisas importantes para vocês lembrarem. Importante, relacionar as funções estabelecidas por diferentes sistemas com a nossa sobrevivência. Então, o que vai ser importante lá na hora do Enem, na hora da prova do Enem? Nas questões especificamente que caem sobre anatomia e fisiologia humana. O importante para responder as questões corretamente é relacionar todas essas funções, né, que foram faladas agora aqui. Todas essas funções que foram estudadas, vai ser importante vocês relacionarem os diferentes sistemas, como eu disse, como eles conversam entre si, né? Então, relacionar essas funções com a nossa própria sobrevivência. Também é importante saber como diferentes fatores podem influenciar na manutenção do nosso equilíbrio interno. Por exemplo, algumas situações no cotidiano afetam as pessoas de diversas maneiras, né? Algumas ficam com problemas do sistema nervoso, algumas ficam com dor de barriga, o estômago aperta. Então, várias situações externas afetam internamente. Isso é um exemplo, né? Mas tem várias outras situações externas que afetam o nosso sistema, os nossos sistemas. É importante também relacionar os conhecimentos em fisiologia humana com fatos do nosso cotidiano. Questões do Enem. A eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de quê? A. Lipídios para aumentar o gasto calórico. B. ATP para aumento da síntese hormonal. C. Oxigênio para aumento da produção de ATP. D. Proteínas para aumento de massa muscular. E. Vitamina C para aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Resposta à letra C, oxigênio, né? Lembrando que o oxigênio, juntamente com a glicose, vai produzir energia.
A energia, então, tão importante, né, para os atletas gastarem lá na hora do esporte, né, na hora que está fazendo o esporte. Então, foi proibido, então, está relacionado ao transporte de oxigênio, por ser relacionado ao transporte de oxigênio. Enem 2019. A esquistossomose barriga d'água caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causado pelo verme Schistossoma mansoni, o esquistossomo. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria. Seu hospedeiro intermediário e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá: letra A, impedir a penetração do parasita na pele. B, eliminar o caramujo para que não haja contágio. Letra C, impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Letra D, eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. Letra E, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Então, aqui, ó, vários conceitos juntos, né, nessa questão. Então, de maneira geral, é como a pessoa sabe como funciona a vacina, ela já vai saber aí responder essa questão. A vacina não é uma barreira física, né, contra o patógeno, então não vai impedir a penetração do parasita pela pele, como a questão A, né, e várias outras ali. O que a vacina, então, vai poder fazer? Eliminar o parasita, né, o esquistossomo, dentro do organismo, antes da manifestação dos sintomas. Então, ela vai eliminar o verme, né? Pode também, a vacina, ela pode também fazer com que os sintomas sejam mais amenos, certo? Será que dá tempo para mais um? Vamos indo, então. Acho que dá. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares. Olha o experimento que a gente viu agora há pouco tempo. Visto que lipídios, né, que são as gorduras, apresentam natureza apolar e são insolúveis em água. Como eu mostrei para vocês ali, não se misturam. Esses ácidos atuam no processo de modo A. Então, como ali no experimento, qual foi a função ali daquela substância que eu misturei? Lembra? Eu misturei a água e o óleo. Tentei, né? Coloquei no mesmo recipiente, mas eles não se misturaram, claro. E aí eu coloquei o que depois? Vamos ver se vocês lembram. Se vocês lembrarem o que eu coloquei depois, vocês vão responder certamente essa pergunta. Letra A, hidrolisar os lipídios. Letra B, agir como detergentes. C, tornar os lipídios anfifílicos. D, promover a secreção de lipases. E, estimular o trânsito intestinal dos lipídios. A resposta é agir como detergentes, para emulsificar ali, tentar misturar, né? Diluir a gordura. Bom, gente, essas questões ficam para uma próxima aula. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Bons estudos, não desistam e partiu passar. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão.